Oi, todo mundo seja bem-vindo, né? Que todos sejam bem-vindos a essa parte 2. Vamos continuar, né, de onde a gente tinha parado no momento anterior. Então, a gente tinha feito uma análise de um experimento em DIC, então fiquei devendo fazer uma análise, um experimento em DBC. Lembrando que essa disciplina, as atividades precisam ser respondidas e enviadas por e-mail que aparece aí na tela, carlos.emorais@croton.com.br. Beleza? Então, vamos pegar um trabalhozinho também, são dados reais, certo? Que está avaliando o melhoramento genético do eucalipto, né? Uma produtividade, né, de volume, né, metro cúbico por hectare, que utilizou um experimento em campo com 7 cultivares, com 7 materiais genéticos diferentes, são 7 genótipos, divididos em 4 blocos. Então, vamos ver os resultados. Então, olha lá. Então, eu tenho 7 genótipos distribuídos em 4 blocos. Lembrando que, via de regra, cada bloco é uma repetição. Então, seriam 4 repetições com 7 tratamentos. Então, não diverge tanto da ideia do DIC. A diferença aqui é que cada bloco recebeu 7 tratamentos agrupados. Então, a ideia é só na forma como os tratamentos foram alocados no local onde está sendo realizado. Tá? Então, não foca tanto nisso. Então, um bloco acaba sendo equivalente ao número de repetições. Neste caso, o que eu preciso? Quando você analisa um experimento em DIC, você precisa dos totais dos tratamentos e do total, somatório total de todos os indivíduos medidos. Não é isso? No caso do DBC, eu já preciso de mais um fator, o total dos blocos. Então, o DBC ele vai entrar um somatório a mais, que aqui na minha tabela eu já somei, certo? Quando você for pegar dados brutos, ele não vai vir com totais, você precisa somar os totais, certo? Então, olha lá, eu tenho aqui embaixo o total dos tratamentos, no caso dos genótipos, certo? Então, olha lá, genótipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse 7.709 é o somatório total, ou seja, o somatório de X. Então, é o somatório de todos os indivíduos aqui, dos 4 blocos e dos 7 tratamentos. E essa coluna aqui, eu tenho o total por bloco. Então, bloco 1 é 2024, bloco 2.885, bloco 3 e bloco 4. Ficou claro? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é isso. Eu tenho que somar todos os indivíduos, somar os valores totais por bloco e os valores totais por tratamento. Por quê? Porque eu vou ter que fazer soma de quadrados de todos eles. Assim como a gente fez no DIC, não fez soma de quadrado total, soma de quadrado do erro, soma de quadrado dos tratamentos, aqui eu vou ter que fazer a soma dos quadrados novamente. Então vamos lá. No começo, o que cabe destacar com relação à diferença entre DBC e DIC? A única diferença entre DBC e DIC é que no DIC eu só avalio o efeito do tratamento. No caso do DBC, eu avalio o efeito do tratamento e o efeito do bloco. Então, o bloco também tem importância para poder avaliar. Por quê? Se o bloco der significância, der significativo, então é um indicativo de que houve interferência do ambiente e foi importante usar o bloco. Certo? Então, eu consigo separar o efeito do ambiente, que o bloco vai me informar, e o efeito do tratamento. Se eu tivesse feito só o DIC, eu não saberia essa informação. Então, eu não conseguiria saber se o ambiente foi significativo ou não. Então, o bloco me dá essa possibilidade. Então, essa é a diferença básica entre os dois. Então, aqui eu tenho as duas tabelinhas de análise de variância, do DIC, que a gente acabou de fazer, e do DBC. Vocês veem que não tem muita diferença. A única diferença é que agora eu vou avaliar o efeito do bloco. Certo? Então, eu consigo ver o efeito do bloco. Então, eu vou ter que calcular o grau de liberdade do bloco, soma de quadrado do bloco, quadrado médio do bloco. E eu consigo, inclusive, fazer o F do bloco, que nessa tabelinha não está, né, marcado ali, mas é a mesma coisa. Certo? Quadrado médio do bloco dividido por quadrado médio do erro. Então, eu consigo do mesmo jeito e usando os graus de liberdade comparar lá na tabelinha de F. Certo? Então, não tem muito segredo não, tá?
Então é bem tranquilo, bem fácil de fazer. Então se você conseguiu fazer a análise do DIC, o DBC não vai ser nenhum problema para você. Então se você tem alguma dúvida com relação à realização da análise do DIC, eu recomendo que faça os exercícios, pegue os exemplos que a gente está dando e refaça, certo? E dúvidas, mande para a gente. Então a primeira coisa que eu vou fazer, óbvio, é o C. Então a gente já fez isso lá no DIC, é a primeira coisa. E a fórmula é a mesma. Então eu vou pegar o somatório de x, que é esse y maiúsculo, elevado ao quadrado. Então o somatório não deu lá 7.709 lá na tabela? Então eu vou pegar esse valor, 7.709, elevar ao quadrado e dividir pela quantidade de genótipos vezes o número de repetições. O número de repetição, no caso aqui, é a mesma coisa que os blocos. Então são 4 blocos. Então é genótipo vezes bloco. Dessa mesma forma. No caso, foram 7 genótipos, 4 blocos, 4 repetições. 7 vezes 4, 28. Então é só eu elevar o 7.709 ao quadrado e dividir por 28. Eu tenho o número do meu C. Como os valores nesse tipo de tratamento que foi avaliado são valores altos, o C deu bastante alto. É 2.122.452. Então dá um valor alto mesmo. Tá? Então quando você trabalha com valores baixos, o C vai dar um número baixo. Então, nesse caso são valores na casa da centena, né? Então acaba tendo uns valores bastante altos para a gente trabalhar. Por isso que eu escolhi esses dados, que eu acho dados que são mais macroscópicos, digamos assim, né? Macro, né? Então eu achei bacana. Então calculei a soma dos quadrados, calculei o C. Primeira coisa que eu vou calcular, soma dos quadrados totais. Então soma dos quadrados totais é a mesma coisa, é o valor de cada número. Então olha lá, y1 mais y2 mais y2, ou seja, cada número medido, independente de qual bloco e de qual tratamento, elevado ao quadrado. Então eu vou elevar o número. No C, eu elevei o total ao quadrado. Agora eu estou elevando cada número ao quadrado antes de somá-los. Então, por favor, lembre-se disso. Então eu vou pegar cada número desse, elevar ao quadrado, somo tudo, subtraio o C que eu já calculei. Então, já calculei, né? Deu 2.182.000 menos 2.122.000 e lá vai um pouquinho mais. Então, me sobrou aí, de SQ total, 60.282. Tranquilo? Até aqui, não tem nenhuma divergência DIC e DBC. Agora eu vou calcular a soma dos quadrados dos genótipos ou do tratamento. Então, é a mesma coisa que foi feito lá para o DIC. Eu vou pegar o quê? O valor total que eu medi nos 4 blocos para o placar do tratamento. Então, vai ser tratamento 1 elevado ao quadrado, mais tratamento 2 elevado ao quadrado, mais tratamento 3 elevado ao quadrado. No caso dos nossos tratamentos, são genótipos. Genótipo 1 mais genótipo 2 mais genótipo 3, esses valores elevados ao quadrado. Dividido pelo número de blocos, ou número de repetições, que no caso é 4, menos a correção. Então, faça, tá? Mesmo eu dando os resultados aqui, depois você compara com os resultados. Então, deu 8.704.663 dividido por 4, menos os 2.122.000 da correção. Me sobrou aí, em soma dos quadrados dos genótipos, 53.737. Agora, qual a diferença? A diferença é que agora eu vou ter que calcular a soma dos quadrados dos blocos. Mas é bem facinho. Por quê? Eu vou ter que calcular, está até errado aqui o slide, né? Eu calculo a soma dos quadrados do bloco como o total do bloco dividido, vou até corrigir, né? Pelo número de tratamentos. No caso, o número de genótipos que é 7, né? E não 4, certo? Então, bloco 1 ao quadrado, mais bloco 2 ao quadrado, mais bloco 3 ao quadrado, mais bloco 4 ao quadrado, dividido por 7. Né?
Aqui a resposta está certa, tá, gente? Foi só na hora de colocar ali que eu não tinha me atentado. Aí não vai dar nenhum erro, porque no cálculo eu calculei por 7. Foi só na hora de digitar eu botei um 4 ali, não sei por que motivo. Certo? Então, deu 14.874.000 dividido por 7 menos 2 milhões, blá blá blá. Lembrando que a soma dos quadrados sempre vai ser positiva, tá? Então, se você por algum motivo a sua soma dos quadrados deu um número negativo, ou seja, o número desse produto que você calculou ali foi menor do que a correção, está errado. Você volta, refaça, porque você cometeu algum erro, deixou de colocar algum número. Então, a soma dos quadrados não vai dar negativa. O valor de correção sempre vai ser mais baixo do que o valor que eu estou calculando. Certo? Então, por favor. Deu lá 2.518,68 meu SQ bloco. Agora só falta saber o SQ erro ou SQ resíduo. O SQ erro nada mais é do que o SQ total menos os outros SQ. Então, você vai pegar a soma dos quadrados totais, subtrair o quadrado dos tratamentos e a soma dos quadrados dos blocos. No caso aí, deu 60.282,11 menos os 53.737 dos tratamentos e menos 2.518 do bloco. Então, novamente, SQ erro também não vai dar negativo. Tá? Ele pode dar um valor bem baixinho, bem perto de zero, mas negativo também não dá. Então, 4.025,57. Pronto. Calculei as quatro somas dos quadrados. Então, eu tenho agora a soma dos quadrados totais, dos tratamentos, no caso o genótipo, dos blocos e dos erros. Certo? Então, vocês se lembram que para o DIC a gente calculou primeiro a soma dos quadrados para depois a gente calcular o quê? Os quadrados médios. Mas para calcular os quadrados médios, eu preciso do quê? Do grau de liberdade. O que é grau de liberdade, professor? Você não lembra? Vai ser, para o nosso caso, que a gente está trabalhando com amostragem, não com população, N menos 1. Lembra? N é o quê? É o número que representa aquilo que eu estou avaliando. Se o meu N for a quantidade de amostras que eu tenho, é o quê? 40. Ou 28, né, nesse caso, né? 7 vezes 4. Então, 28. Se o meu N é o número de genótipos, são 7. Se o meu N é o número de blocos, são 4. Então, não tem muito segredo. Se é N menos 1, são esses valores menos 1. Então, olha nosso quadro. Daqui a pouquinho ele vai estar completinho com todas as informações que nós calcularmos. Certo? Então, esse quadro é um quadro padrão. Então, você apresenta os seus resultados da análise de variância nesse quadro e fica bastante fácil de visualizar. Então, fica bem dinâmico, bem didático. Você bate o olho e você consegue identificar as informações. Então, eu já tenho o SQ. Falta o GL, o QM e o F. E a média e o coeficiente de variação. Então, grau de liberdade já cantei a bola. Né? É N menos 1. Então, grau de liberdade dos blocos é o quê? Bloco menos 1. Grau de liberdade dos tratamentos. Tratamento menos 1. Grau de liberdade total é o total de indivíduos menos 1. Então, e grau de liberdade dos resíduos é a subtração do total menos tratamento menos o bloco. Então, grau de liberdade do bloco é 4 menos 1, 3. Grau de liberdade dos tratamentos é 7 menos 1, 6. Grau de liberdade total é 28 menos 1, 27. E grau de liberdade dos resíduos ou dos erros é 27 menos 6 menos 3. Que deu quanto? 18. Então, se eu já tenho a soma dos quadrados e os graus de liberdade, eu vou ter que calcular o quadrado médio, que nada mais é do que a soma dos quadrados daquele item dividido pelo grau de liberdade daquele item. Então, se eu estou avaliando o quadrado médio do tratamento ou do genótipo, eu vou pegar o quê? A soma dos quadrados dos tratamentos ou genótipos dividido pelo grau de liberdade do genótipo. Se eu estou avaliando o quadrado médio do erro, mesma coisa. Soma dos quadrados do erro dividido pelo grau de liberdade do erro. E assim sucessivamente. Então, vamos ver os resultados.
Então, quadrado médio do genótipo é 8.956. Quadrado médio do erro, 223,64. E quadrado médio do bloco, 839,56. Tá tranquilo? Então, vocês viram que os cálculos são exatamente os mesmos feitos por Dick, com a única diferença que agora eu tenho o bloco. Então, o bloco vai só ser um valor a mais que eu preciso calcular para eu saber se deu efeito significativo ou não daquele bloco. Então, agora eu só preciso calcular o F. O que é F? F é o quadrado médio daquilo que eu estou avaliando dividido pelo quadrado médio do erro. No caso do DBC, eu vou calcular o F para dois fatores. Vou calcular o F para o genótipo ou para o tratamento, né? E vou calcular o F para o bloco. Professor, por que eu preciso calcular o F para o bloco? Porque para eu estar usando o DBC, isso indica o quê? Indica que eu não tenho controle local, então eu preciso usar o bloco para usar daquela premissa da estatística. Controle local, repetição, casualização. Então eu já tenho repetição, tenho casualização. O que vai me garantir o controle local? O bloco. Porém, o bloco pode não ser necessário. O bloco pode ser... Eu não tenho como saber até testar o bloco. Como é que eu testo o bloco? Pelo F. Então, o F vai me dizer se o bloco foi importante, se o bloco foi significativo, se ele teve um efeito ou não. Se o bloco não teve efeito, eu posso tratar o meu delineamento como um DIC, se eu quiser. Eu posso até escrever lá que eu tratei como um DIC porque ao montar um delineamento, eu montei em DBC, porém o bloco deu não significativo, então eu vou tratar a partir de então como um DIC. Isso pode ser feito. Tranquilo? Então, olha lá. Olha os Fs. Então, você já viu que o F do genótipo está bem alto. Lembra que eu falei na parte 1 que é interessante que o F seja alto? Então, o F alto é um indicativo de que ele vai ser maior do que o tabelado. Então, há uma grande chance de ser. A gente não sabe, a gente tem que ver a tabela primeiro. Mas o fato de dar um F alto já te dá um alívio. Você olha assim, pô, que bom. Não é um efeito aleatório, o efeito é do meu tratamento, é do meu genótipo. Eu ainda não posso dizer qual dos genótipos é o melhor. Para isso, você vai fazer um teste de média, que a gente não vai estudar isso nessa disciplina. Isso você estuda lá na disciplina de experimentação. Mas eu já consigo ver que tem um genótipo lá que me agrada. Um genótipo bom lá. Tem um genótipo lá. Vamos estudar o genótipo. Então, vamos montar nossa tabela? Então, esse é o nosso quadro de análise de variância. Bem bonitinho. Vou colocar todas as informações que a gente calculou até agora. Olha só. Então, tem meus graus de liberdade, minha soma dos quadrados, meus quadrados médios e o meu F. E agora, qual é a próxima etapa? Qual a próxima fase desse game? E aí? Então, agora eu vou pegar o quê? Vou comparar o meu F calculado com o F tabelado. Ah, professor, como é que faz isso? Já expliquei na parte 1. Só lembrar lá o que a gente faz. A gente precisa de quê? Precisa do F, óbvio, mas precisa principalmente dos graus de liberdade. Então, eu vou usar os 3 graus de liberdade que estão ali. Blocos, tratamentos e resíduo. Então, cadê nossa tabela? Então, já marquei meu F ali. Vamos ver a tabela. Olha a tabela! Meu Deus do céu! Então, vamos começar verificando o efeito do bloco. Grau de liberdade do bloco, 3. Grau de liberdade do resíduo, 18. Lembrando que o grau de liberdade do bloco ele vai para o valor 1 e o grau de liberdade do resíduo vai para o valor 2. Vai representar a linha. Olha lá, valor 1, 3. Valor 2, 18. Qual é o meu F tabelado? 3,16 para o bloco. Quanto é que deu? 3,75. Pô. Então isso quer dizer o quê? 3,75 é maior do que 3,16. Então isso quer dizer o quê? Que o efeito do bloco foi significativo. Se eu não tivesse feito meu experimento em DBC, tivesse dado um DIC, o resultado que eu iria obter não seria um resultado fidedigno. Ou seja, o ambiente iria influenciar no meu resultado. Então, não seria só o genótipo.
Então, eu fiz uma escolha muito acertada ao usar o bloco. O bloco me impediu que eu mascarasse o resultado do tratamento. Então, isso quer dizer o fato do bloco ser significante. Então, o bloco foi significativo, isso quer dizer que há alguma alteração no ambiente que iria dificultar meu entendimento. Como eu fiz o bloco, eu já sei que o bloco foi significativo, eu consigo separar o efeito do bloco do efeito do tratamento. Então, muito bom nesse sentido. Então, agora, vou fazer a mesma coisa. Qual é o meu GL do tratamento, do genótipo? É 6. Qual que é o do erro? 18. Olha lá o resultado, 2,66. Não precisa nem olhar, né? Que deu 40 o F calculado, então eu já sei que deu bastante significância nesse negócio aí. Graças a Deus. Então, olha lá. Para o genótipo, F tabelado é 2,66, o meu calculado deu 40, então eu estou felizaço, já sei que ele é significativo. Vou só voltar à tabela, só para eu mostrar uma coisa para vocês. Né? Eu tinha deixado para o final para poder mostrar isso, para não confundir muito. Olha para vocês verem o quanto aumenta muito F quando eu tenho poucos tratamentos aplicados e poucas repetições. Tá vendo? E como o F, olha aqui no final, como o F acaba ficando bastante baixo quando eu uso muitos. Porque grau de liberdade aqui indica que são muitos indivíduos, né? Então, quando eu tenho pouco, eu preciso, tá vendo? Para poder atestar que aquilo funciona de verdade estatisticamente, eu vou ter que ralar muito, porque olha só, é um volume muito alto, o F acaba sendo um valor muito alto. Então esse valor ele vai caindo em função da quantidade de repetições e de tratamentos que eu uso. Então é muito importante usar o máximo de repetições que eu puder. Então, lembra que eu falei que repetições quanto mais melhor. Então, trabalhar com 4 repetições é um número bastante interessante, tá? Só para mostrar isso para vocês. Então, só falta calcular o CV, que é o quê? Coeficiente de variação. E a média. A média, eu já tenho lá meu somatório. É só pegar o somatório e dividir pelo número de elementos. O número de elementos são 28. Desculpa. O somatório, 15.418. Divido isso por 28, tenho minha média. Minha média é 275,32 metros cúbicos por hectare. E o CV? O CV é fácil. Quadrado médio do erro ou do resíduo, raiz quadrada dele, divido pela média, multiplico por 100. Então, meu quadrado médio do erro é o quê? 223,64. Tiro a raiz quadrada, vou lá, divido isso pela média, multiplico por 100. Quanto é que deu? 5,43. Esse experimento é muito legal porque é um experimento de campo com um coeficiente de variação de laboratório. Então é muito baixo para um experimento de campo. Então denota que foi um experimento muito bem montado e que as análises que foram realizadas foram muito precisas. Dúvidas? Se tiver dúvida, deixa nos comentários, mande no grupo. A gente está com um grupo de discussão aberto a partir de agora. Então, você pode comentar, você pode tirar dúvida, pode fazer uma observação, uma correção. Claro que pode, certo? Se quiser fazer pessoalmente, sem ser no grupo, pode mandar diretamente no WhatsApp, pode comentar, pode fazer uma dúvida, pode fazer algum questionamento por e-mail ou pelo AVA. Estou à sua disposição, qualquer desses canais. Tá bom? Não esqueça de compartilhar o vídeo com os coleguinhas que não estão no grupo e se inscrever no meu canal, né? Que você vai, quando eu lançar vídeos novos, você vai ficar sabendo. Beijo, até mais, fique muito bem, certo? Só para nível de curiosidade, esses dois delineamentos dois tipos de análise a gente não vai trabalhar, mas talvez vocês possam encontrar trabalhos que falem sobre eles, certo? Que são os ensaios fatoriais e as parcelas subdivididas. O que é o fatorial? Fatorial é quando você tem mais de um fator a ser avaliado. A gente viu até agora que você está analisando genótipo, mas você pode avaliar, por exemplo, genótipo mais sombreamento, genótipo mais adubação, ou até genótipo mais sombreamento mais adubação. Então, o esquema fatorial ele vai transformar cada um desses elementos em um fator. E ele vai conseguir com que você veja a significância de cada um deles. Então, por exemplo, eu usei o genótipo, mas eu coloquei em sítio diferente. Então, eu tenho
O primeiro fator é o genótipo. O segundo é a condição de sítio. Então, eu tenho 2 fatores. Então, essa é a ideia do esquema fatorial. E esse é o quadro de análise de variância desse tipo de delineamento. Então, olha lá. Nesse caso é um DBC. Então, ele continua tendo bloco, continua tendo tratamento, só que eu vou destrinchar, dividir o tratamento entre o fator que eu estou avaliando, no caso o genótipo, e o outro fator. Aqui tem 2 fatores. Se tiver 3 fatores, boto mais um fator B. E assim sucessivamente. E vou avaliar a interação. Então, eu vou ver se o genótipo é significativo através do F. Vou ver se o fator A é significativo através do F dele. E vou ver se teve interação entre os dois. Porque talvez não tenha interação. Se não tiver, vou tratá-los separadamente. Um não influencia diretamente o outro. Então, não houve interação. E vou avaliar também o F dos tratamentos dos blocos, da mesma forma. E outro formato, que vocês podem encontrar por aí, são as parcelas subdivididas. É bem parecido com o fatorial, certo? Porém, é como se fosse um DBC dentro de um DBC. Então, o que é isso? Nesse caso, eu vou pegar uma parcela, que no caso seria o tratamento, e vou subdividir essa parcela com relação aos fatores. Então, é como se eu colocasse todos os fatores dentro de uma parcela, todos os fatores dentro de outra parcela. Então, é uma forma de agrupar melhor esses dados. E do mesmo jeito, eu vou ter a parcela, a subparcela e a interação entre eles, certo? Então, aqui é só em nível de curiosidade, certo? A gente vai trabalhar mesmo com DIC e DBC. Por quê? Porque o interesse é que a gente aprenda a calcular quadrado médio. Essas questões aqui de ANOVA e de subdivididas, fatorial, quadrado latino, outros delineamentos, vocês veem na disciplina de experimentação. Tá bom? Agradeço demais quem ficou até o final. Dúvidas, comentários, qualquer coisa, pode mandar pra gente, tá bom? Então, agradeço, até a próxima, fiquem bem, evitem aglomerações, né? Vamos preservar nossa saúde. Um abração, fique bem, até a próxima.